Nicolas Ferreira expõe a verdade na TV e deixa Fátima Bernardes sem palavras. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro estava lotado. O evento era especial. Pela primeira vez, o programa Encontro seria transmitido ao vivo de um dos palcos mais icônicos do país. O clima nos bastidores era de expectativa e preparação. A produção ajustava os últimos detalhes, garantindo que tudo saísse conforme o planejado. A plateia havia sido cuidadosamente selecionada, composta em sua maioria por pessoas que, segundo pesquisas internas, desaprovavam as ideias do convidado principal da manhã, o deputado federal Nicolas Ferreira. Fátima Bernardes, acostumada a conduzir entrevistas com leveza e controle, entrou no palco com um sorriso confiante. Fez uma breve introdução sobre o novo formato do programa e destacou a importância de abrir espaço para debates. Mas a intenção da produção era clara: expor as contradições do deputado, colocando-o em uma posição desconfortável diante da audiência e das câmeras. Quando Nicolas foi chamado ao palco, o público reagiu com aplausos misturados a algumas vaias discretas. Ele entrou com postura firme, cumprimentou Fátima e se sentou. A primeira pergunta veio com um tom sutilmente provocativo. Fátima mencionou que Nicolas era um dos políticos mais influentes entre os jovens e questionou se ele se via mais como um deputado ou como um influenciador digital. O objetivo era diminuir sua credibilidade política, sugerindo que sua popularidade vinha mais da internet do que de suas ações legislativas. Nicolas manteve a calma. Respondeu que sua principal preocupação era a crise educacional no Brasil e que a forma como suas ideias chegavam às pessoas era secundária. Citou líderes históricos que começaram na política ainda jovens, reforçando que a idade não era um fator determinante para a competência. Fátima, então, apresentou uma pesquisa apontando que grande parte dos jovens brasileiros supostamente rejeitava suas opiniões. A câmera focou no rosto do deputado, esperando alguma hesitação. Mas ele não demonstrou desconforto. Questionou a metodologia da pesquisa, os critérios de seleção da amostra e se ela representava de fato a diversidade dos estudantes do país. A plateia, que no início parecia compactuar com a abordagem da apresentadora, começou a reagir de maneira diferente. Alguns murmuravam, outros observavam com mais atenção. Percebendo que Nicolas não se deixava pressionar, Fátima mudou a estratégia. Perguntou se ele não considerava que suas ideias limitavam o pensamento crítico dos estudantes. Nicolas, sem alterar o tom, respondeu com outra pergunta. Quantas escolas públicas da periferia você visitou no último ano? Houve um breve silêncio. Fátima hesitou por um instante antes de responder que já havia visitado várias instituições ao longo da carreira. Mas o impacto já estava feito. Pela primeira vez na entrevista, a apresentadora parecia não estar completamente no controle da conversa. Nicolas aproveitou o momento para aprofundar sua resposta. Explicou que a verdadeira crise educacional no Brasil não era sobre ideologia, mas sobre a falta de estrutura, professores desmotivados e um currículo defasado. Falou sobre as dificuldades enfrentadas por alunos de escolas públicas, muitos dos quais saíam do ensino médio sem dominar sequer o básico em português e matemática. Enquanto ele falava, a plateia, antes predisposta a reagir contra, começou a ouvir com mais atenção. Fátima tentou recuperar o controle da entrevista trazendo dados sobre o investimento na educação ao longo dos últimos anos. Apresentou gráficos que indicavam um aumento nos recursos destinados ao setor e questionou por que, mesmo assim, o deputado insistia em dizer que a educação estava em colapso. Nicolas sorriu de leve e respondeu com firmeza. Não se trata apenas de quanto se investe, mas de como se investe. O Brasil gasta mais com educação do que muitos países que estão à nossa frente nos rankings de desempenho. O problema é a gestão desses recursos. Ele então citou exemplos concretos de desperdício de verba, escolas que não receberam material básico e programas que não surtiram efeito prático. A entrevista começava a tomar um rumo diferente. Em vez de um confronto unilateral, o debate se tornava mais equilibrado. Fátima percebeu que precisava mudar a abordagem. Passou a fazer perguntas mais neutras, evitando o tom provocativo do início. Nicolas, por sua vez, manteve a postura, apresentando suas ideias com segurança e embasamento. O público, que no início parecia inclinado a rejeitá-lo, agora demonstrava interesse genuíno na discussão. Em determinado momento, a apresentadora mencionou críticas que Nicolas recebia por sua atuação política, sugerindo que ele era um defensor de pautas ultrapassadas. Ele não se esquivou. Disse que sua intenção não era agradar a todos, mas defender princípios que considerava essenciais. Falou sobre a importância da liberdade de pensamento dentro das escolas, o direito dos pais de participarem da educação dos filhos e a necessidade de um ensino que priorizasse o conhecimento em vez de narrativas políticas.
A essa altura, até mesmo quem discordava dele precisava admitir que ele sabia argumentar bem. Enquanto a entrevista avançava, a audiência começou a mudar sua postura. O que antes parecia uma plateia completamente hostil começou a demonstrar sinais de reflexão. Algumas pessoas que haviam chegado ali dispostas a vaiá-lo começaram a ouvir com mais atenção. Um leve burburinho tomava conta do teatro a cada resposta bem articulada que Nicholas dava. Até mesmo Fátima parecia ter entendido que não poderia tratá-lo como um alvo fácil. Nos bastidores, a produção discutia freneticamente o rumo inesperado que o programa estava tomando. O plano inicial era colocar Nicholas em uma posição desconfortável, mas ele não só havia resistido como também conduzir o debate para um nível mais profundo. As redes sociais começaram a reagir antes mesmo do fim da entrevista. A hashtag Fátima em Xeque disparou nos trending topics, com usuários debatendo os pontos levantados pelo deputado. No encerramento, Fátima agradeceu a participação de Nicholas e afirmou que debates como aquele eram fundamentais para a democracia. O público aplaudiu, e pela primeira vez, parte desses aplausos parecia ser direcionada ao convidado. Nos dias seguintes, a repercussão do programa se tornou um dos assuntos mais comentados da internet. Muitos elogiavam a postura de Nicholas, enquanto outros criticavam a produção do encontro por tentar conduzir a entrevista de forma tendenciosa. A grande surpresa veio na semana seguinte. Fátima Bernardes anunciou que o programa passaria por reformulações e que a nova fase traria mais convidados com visões divergentes para debater temas importantes. O episódio se tornou um marco na televisão brasileira, mostrando que, quando um debate é conduzido com inteligência e respeito, ele pode realmente gerar impacto. O que começou como uma tentativa de emboscada se transformou em um dos momentos mais emblemáticos da TV nacional. Este conteúdo é uma obra de ficção, criada apenas para fins narrativos e não representa eventos ou declarações reais.